Boa noite. Boa noite. Dilma afirma que a redução da maioridade penal seria um grande retrocesso para o país. Grupos de sem-teto invadem prédios no centro da capital, inclusive 2 que pertencem ao TRE. Brasil acumula quase 500 mil de casos de dengue até março. São Paulo lidera o ranking. Alckmin enfrenta protesto de professores em greve durante visita à obra do metrô. Datafolha mostra que a população foi às ruas para protestar, principalmente contra a corrupção. Nova substância em estudo na Unifesp dá esperança para o tratamento de dependentes químicos. Aumenta o ar. Dependentes químicos têm recorrido a uma nova substância que ainda não tem registro da Anvisa para tratamento. É a ibogaína e é retirada da raiz de uma planta africana. Uma pesquisa da Unifesp mostrou que essa planta pode acabar com a dependência química em pouco tempo, mas, segundo especialistas, ainda é preciso estudar mais os seus efeitos. Foram 18 anos de vício, 10 usando crack, mas bastaram 5 dias de tratamento com comprimidos de ibogaína e Rafael diz ter perdido a vontade de usar drogas. No primeiro dia eu joguei o cigarro fora, eu não lembrava o gosto do cigarro, o sabor, aí saiu a vontade, assim. A gente tem uma vontade de droga, ela fica um frio na barriga, assim, o dia inteiro, a noite inteira, e só sai essa angústia quando a gente compra a droga. Tomei ibogaína, parece que ele veio aqui e jogou fora. Nunca mais tive vontade de usar, nada. O tratamento foi feito em uma clínica especializada em terapias alternativas que fica em Paulínia, a 120 quilômetros de São Paulo, no interior do estado. Não é uma internação. Os pacientes ficam lá por 5 dias consumindo a substância e realizando um conjunto de terapias. O tratamento custa R$ 7.500. A ibogaína é uma substância extraída de uma planta originária da África, da região central, do Gabão. Uma planta chamada iboga. A pessoa que recebe o medicamento passa por um período de 10 a 12 horas num estado alterado de consciência, onde ela tem visões. E essas pessoas que passam por esse processo, elas relatam que nessas visões elas revêem a própria vida. E o aspecto psicológico disso é que elas dizem que elas, no processo de reviver as suas dificuldades, os seus traumas, os seus problemas, eles entendem melhor onde as coisas não deram certo nas suas vidas. Então é como se fosse uma psicoterapia intensiva. No ano passado, o Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo publicou um estudo inédito sobre a ibogaína em uma das mais importantes publicações do mundo na área de psicofarmacologia. O estudo foi feito com 75 pacientes usuários de várias drogas, como a cocaína, o crack e álcool. 61% conseguiram interromper a dependência por pelo menos 1 ano apenas com a ibogaína. A média de sucesso nos tratamentos convencionais é de 30%. A ibogaína usada no Brasil vem de países como Canadá, Holanda e Inglaterra. Até hoje, a Anvisa não recebeu nenhum pedido de registro de medicamentos ou fitoterápicos que tenham essa substância. Por isso, o órgão ainda não testou a segurança e eficácia. Porém, o uso não é proibido desde que seja feito sob a prescrição de um médico que se torna o responsável pelo consumo do paciente. Embora os resultados sejam muito promissores, a gente precisa ter muita cautela, mesmo porque a ibogaína tem vários problemas. Tem várias pessoas que não podem utilizar ibogaína porque, por exemplo, se elas tiverem uma psicose, essa psicose vai piorar muito, porque a ibogaína é uma substância alucinógena. Além disso, tem diversos casos de relatos de morte por uso de ibogaína e isso a gente ainda está investigando em maior profundidade para poder verificar a segurança ou não dessa substância enquanto um medicamento. Apesar de nós termos vivido o verão mais chuvoso dos últimos 4 anos, São Paulo ainda enfrenta problemas com abastecimento d'água. Em meio às campanhas de conscientização, a Sabesp divulga que os bairros do Ipiranga e da Vila Mariana são os campeões de economia. Eduardo mostra a engenhoca que a família construiu para captar água da chuva. E foi bem simples. Aqui, uma meia é utilizada como filtro. Juntas, as 2 caixas têm capacidade para armazenar 640 litros de água. Mudou muito e São Pedro ajudou. Teve um mês que nós não pagamos água. Ganhamos um bônus pelo consumo baixo.
A família mora no bairro do Ipiranga, na Zona Sul. De acordo com a Sabesp, 77% dos moradores do bairro receberam desconto no mês de março devido à redução do consumo. Isso foi um aviso para que o homem preserve a natureza. Este condomínio, também no Ipiranga, pagou mais de R$7 mil na conta de água em janeiro do ano passado. Agora, a soma não atinge os R$3 mil. A gente não lava calçada, não lava garagem, né? E usamos pouca água para o uso diário do prédio, jardim pouco, estamos molhando pouco. E a conscientização deve sim aumentar. Afinal, a partir de agora, a estiagem começa justamente no mês de abril. De acordo com a Sabesp, na região metropolitana de São Paulo, Osasco foi o município com maior índice de redução no consumo, com 84%. Aqui na capital, além do bairro do Ipiranga, outro campeão na economia é o bairro da Vila Mariana. Laís mora no bairro e também montou um sistema de captação de água da chuva. Vem a captação numa caixa d'água e dessa caixa d'água a gente distribui nos tambores, são todos tampados, para a utilização toda da água na limpeza. Então, assim, da torneira mesmo a gente usa só para banho, descarga e cozinha. Hoje, o sistema Cantareira, responsável por abastecer quase 10 milhões de pessoas, opera com 19,9% da sua capacidade, contando com a primeira reserva do chamado volume morto. O jeito é continuar com a economia até as chuvas voltarem. A gente está chegando agora num período de seca. Só que para este ano a gente não tem mais aquelas medidas de economia que vão surtir o efeito que surtiram o ano passado. Mas o que tinha que economizar, o povo já está economizando e agora vai chover menos. Então a situação na realidade não é para esmorecer e parar de economizar. Agora, mais do que nunca, as pessoas têm que estar cientes que elas têm que fazer a sua parte, que vai ser um ano difícil. De acordo com a Sabesp, uma nova adutora já em operação vai permitir que a água do sistema Rio Grande abasteça parte da capital paulista. Ela liga o Parque Real em Diadema à região de Pedreira, na zona sul de São Paulo. Com isso, cerca de 250 mil pessoas deixarão de ser atendidas pelo sistema Guarapiranga. Corrupção é o principal motivo apontado por manifestantes para ir às ruas contra a presidente Dilma Rousseff. Segundo pesquisa Datafolha, 33% dos entrevistados ontem na Avenida Paulista se declararam movidos pela luta contra a corrupção. 13% foram pedir o impeachment de Dilma. 11% foram protestar contra o governo. 10% contra o PT. Outros temas citados foram indignação, anseio por mudanças, por reformas, por saúde e por um país melhor. Numa pergunta específica sobre o impeachment, 77% disseram ser a favor da abertura de processo no Congresso Nacional. O Datafolha calculou em 100 mil pessoas o público ontem na Paulista. A Polícia Militar calculou um número maior, 275 mil. Em 15 de março havia muito mais gente. Para o Datafolha, 240 mil pessoas. E para a PM, 1 milhão. O protesto começou com desfile de 700 motociclistas e muito barulho. Caminhoneiros saíram das marginais Tietê e Pinheiros, mas não puderam entrar na Avenida Paulista. Entre 2 e 6 horas da tarde, a manifestação ocupou os dois lados da avenida. Eu, como comerciante, eu pago muito imposto e você vê isso acontecendo dessa maneira, eu acho que o Brasil está na hora de acordar. O policiamento não teve de conter nenhum tumulto. Apenas uma mulher foi detida porque tirou a roupa. O Movimento Brasil Livre, um dos organizadores da manifestação, avaliou o protesto como positivo e anunciou que a ação vai continuar. O próximo passo é uma marcha que a gente vai iniciar na sexta-feira, ao meio-dia, na Praça Pan-Americana, e que a gente vai andar até Brasília. Isso é uma caminhada de 30 dias, a gente vai parar lá, pretende chegar lá no dia 20 de maio, para que a gente leve as reivindicações diretamente para Brasília, diretamente para o Congresso Nacional. Atos contra a corrupção, Dilma e o PT, ocorreram em 24 estados e no Distrito Federal. Em Brasília, 25 mil pessoas saíram em caminhada pelo eixo monumental até o gramado do Congresso Nacional. Muitas famílias, pessoas com faixas e cartazes contra o governo federal. No Rio de Janeiro, 10 mil pessoas ocuparam a Avenida Atlântica, na praia de Copacabana. Comandadas por 3 carros de som, carregaram faixas pedindo impeachment de Dilma e criticando o PT. Estamos prontos para qualquer coisa. Não queremos violência, mas queremos uma transformação limpa, clara e objetiva. A presidente não deu entrevista. Na sua página no Facebook, disse que o combate à corrupção é meta constante do seu governo
e que no mês passado encaminhou um conjunto de propostas ao Congresso Nacional nesse sentido. O PSDB divulgou uma nota assinada por seu presidente, o senador Aécio Neves. O partido se solidariza com os manifestantes, diz que as famílias sentem os efeitos da crise e que a presidente continua imobilizada, tentando terceirizar responsabilidades. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso defendeu o distanciamento dos partidos de oposição das manifestações de ontem. Na avaliação dele, a participação nos protestos de rua poderia representar uma tentativa de instrumentalizar atos da sociedade civil. Nos seus discursos ontem, líderes do Vem Pra Rua e também do Movimento Brasil Livre avaliaram como frouxa a atuação de dirigentes do PSDB e cobraram uma postura mais atuante na abertura de um processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Segundo Fernando Henrique, é natural que os movimentos exijam mais dos partidos e os líderes políticos têm de refletir e ver o que é possível fazer. E agora, direto de Brasília, o nosso comentarista Josias de Souza analisa as reações aos protestos. A política brasileira vive um dilema. As ruas voltaram a roncar neste domingo. Foram protestos quantitativamente menores do que aqueles de 15 de março, mas estão longe de ser negligenciáveis. As cenas são muito eloquentes, tem muita gente na rua. Além disso, saiu a pesquisa Datafolha, que informa que a popularidade da presidente continua no chão, aprovação de 13%, informa também que 75% dos brasileiros apoiam os protestos de rua. Portanto, uma parte da indignação ficou em casa, mas continua lá, latejando. A pergunta óbvia que se apresenta é: o que é que nós vamos fazer com toda essa irritação? Aí começa o problema, porque a presidente Dilma Rousseff parece que já esgotou o seu arsenal de respostas. Ela começou a viajar mais, deu uma entrevista ou outra e divulgou um pacote marqueteiro de projetos anticorrupção. Além disso, agora providencia 2 medidas adicionais. Uma é uma campanha publicitária. A presidente vai tentar convencer a sociedade de que esse arroxo que vem por aí na economia vai resultar na retomada do crescimento ali mais adiante, quando ninguém sabe ao certo. A outra providência é a tentativa da presidente de reaglutinar a sua base de apoio no Congresso. Como que ela vai fazer isso? Distribuindo verbas e cargos. Ela vai reabrir o balcão do toma lá da cá, que é a origem da maioria dos casos de corrupção no Brasil. Aí a gente olha para a oposição e vê os oposicionistas fazendo uma cara de úteis, mas na verdade também ali não se ouve nada parecido com uma alternativa, uma boa alternativa. Aí vem a parte mais complicada do problema. O que é que as ruas estão pedindo? Simplesmente o impeachment da presidente, que acabou de ser reeleita. O Datafolha informa que 63% dos brasileiros apoiam o afastamento da presidente. Mas a mesma pesquisa informa que 64% dos brasileiros acham que isso não vai acontecer. Ou seja, as pessoas querem algo que elas sabem que dificilmente ocorrerá. E aí você olha para o sistema político brasileiro, executivo, legislativo, governo, oposição, e todos rodam a esmo como parafusos espanados. Esse é o caminho mais curto para o desalento. Boa noite. Os casos de dengue aumentaram 240% em 2015 em relação ao mesmo período do ano passado. São Paulo lidera o total de ocorrências com mais de 257 mil casos. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Saúde. De janeiro até o final de março, foram registrados cerca de 460 mil casos de dengue no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, nas 12 primeiras semanas de 2015, foram confirmadas 132 mortes provocadas pela dengue, um aumento de 29% na comparação com o mesmo período do ano passado. Professores em greve realizam protesto durante visita do governador Geraldo Alckmin às obras do metrô na freguesia do Ó, zona norte da capital paulista. O governador Geraldo Alckmin foi surpreendido quando chegava ao canteiro de obras. A greve dos professores completa hoje um mês. A categoria pede 75% de aumento. O grupo, que foi mantido do lado de fora, gritava palavras de ordem e exibia faixas e cartazes. Alckmin, a culpa é sua! Hoje a aula é na rua!
Segundo Alckmin, a greve na rede estadual de ensino é realizada por professores temporários. Nos últimos 4 anos, nós tivemos 45% de reajuste para uma inflação de 24%. E vamos manter esses ganhos reais, nós vamos mantê-los. O último aumento foi em agosto, não completou ainda nem um ano. A greve ela é mais dos temporários, não tem greve de professor efetivo. Esse foi o primeiro compromisso público do governador depois da morte do seu filho mais novo, Tomás Alckmin, num acidente de helicóptero no dia 3 de abril. Alckmin deu início às obras da linha 6 laranja do metrô, que vai ligar a Brasilândia, na Zona Norte, a São Joaquim, no centro. A obra é uma parceria público-privada e o valor do contrato é de 9 bilhões e 600 milhões de reais. São 15 quilômetros subterrâneos, com 15 estações. E ela tem que estar operando até 2020, 5 anos. E não vai ser entregue em partes, ela só pode ser entregue integral. Capacidade 650 mil passageiros dia. Sobre a dengue, o governador disse que São Paulo reforçou o combate contra a doença, que só este ano já matou 62 pessoas no estado. Nós disponibilizamos mais 500 agentes para o combate, 150 atomizadores, 50 veículos, então toda a equipe, além do Instituto Adolfo Lutz, e mais 30 médicos. Então toda a equipe está trabalhando. Na coletiva, o governador falou também sobre as manifestações de ontem contra o governo da presidente Dilma Rousseff. Poucas vezes na história do Brasil você teve manifestações com grande espontaneidade e legitimidade. Não é controlada por partido nenhum, ela tem um sentimento de combate à impunidade, ela tem um sentimento de inconformismo que cabe a todos, especialmente ao governo, ouvi-las. Candidatos adoram lançar e inaugurar obras, principalmente as mais visíveis para os eleitores. Mas às vezes dão uma torcidinha nos fatos para não ficar mal. Alckmin é forte candidato à sucessão de Dilma em 2018 e vai precisar cada vez mais de visibilidade. Não é com a dengue e com a falta d'água que lhe tiram votos, mas com obras como a do metrô. Embora o governador negue, essa obra lançada hoje está, sim, atrasada. Mais de um ano atrasada. Lembram quando uma moradora de Genópolis disse que não queria um metrô cheio de gente diferenciada por perto? Pois é, foi em 2011. O governador Alckmin, pouco tempo depois daquela fala, anunciou que as obras relançadas hoje começariam nos primeiros meses de 2014. Esse negócio de dizer uma coisa para o eleitor e fazer outra parece que não é só privilégio deste ou daquele partido. Polícia Federal prende 39 pessoas em Minas Gerais, na Bahia e no Rio de Janeiro, acusadas de fazerem parte de um esquema fraudulento no seguro DPVAT. As fraudes podem atingir um montante de 28 milhões de reais. Segundo as investigações, a organização criminosa era formada por uma rede integrada de servidores públicos, policiais civis e militares, médicos, enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas e agenciadores de seguros. Os acusados vão responder pelos crimes de formação de quadrilha, estelionato, falsificação e uso de documentos públicos, corrupção ativa e passiva e facilitação ou permissão de senhas de acesso restritas a terceiros. Grávida de quíntuplos dá à luz em um hospital da Zona Sul de São Paulo. 10 médicos e 5 enfermeiras participaram da cirurgia. A mãe, Karina Bárbara Barreira, estava no 7º mês de gestação e passou por uma cesariana. Ela e os 5 bebês, 4 meninas e 1 menino, passam bem. Os médicos tentaram adiar a data do parto, mas devido a uma insuficiência placentária de um dos bebês, a cirurgia teve de ser antecipada. Os quíntuplos ficarão na UTI pediátrica do hospital até ganharem peso. Eles só terão alta após o desenvolvimento completo dos pulmões. E a semana começou com muitas nuvens e breves aberturas de sol. A máxima chegou só aos 26 graus e o tempo ficou firme, sem condições de chuva. Mas, sempre tem um mas, segundo os meteorologistas, o tempo deve mudar a partir de amanhã aqui no estado de São Paulo. Vamos ver a previsão com Mariana Armentano. A terça-feira
Segunda-feira promete calor e pancadas de chuva na maior parte do país. A massa de ar seco começa a perder força e, com isso, voltam as condições de chuvas isoladas entre o sul e o sudeste do Brasil. No centro-oeste, no norte e em grande parte da região nordeste, o tempo segue abafado com chuvas a partir da tarde, sendo que no litoral nordestino, as chuvas podem acontecer a qualquer hora do dia, podendo ser fortes em alguns momentos. O tempo só fica firme nessas áreas em amarelo, no centro-sul gaúcho e do nordeste de Santa Catarina até o interior da Bahia. As temperaturas ficam bem altas, chega a fazer 30 graus em Porto Alegre, 31 no Rio de Janeiro, 32 em Recife e 35 graus em Teresina. Aqui em São Paulo, as áreas de instabilidade vão espalhar nuvens carregadas sobre o norte e oeste do estado, principalmente ali na divisa com Minas Gerais e na Serra da Mantiqueira. Mesmo assim, faz calor, de até 32 graus em Presidente Bernardes e em Votuporanga e 28 graus na cidade de Franca. Nas outras áreas do estado, o sol brilha forte e não chove. No litoral, a máxima deve chegar aos 29 graus em Caraguatatuba. E aqui na capital, as temperaturas vão ficar entre 17 e 27 graus. As chuvas só devem acontecer por aqui a partir de quarta-feira, quando as áreas de instabilidade avançam em direção à Grande São Paulo. Morreu hoje, aos 74 anos, o escritor uruguaio Eduardo Galeano, um dos mais importantes intelectuais da esquerda latino-americana. Galeano ficou conhecido por sua obra As Veias Abertas da América Latina, livro que analisa a história de exploração econômica dos países latino-americanos. Ele também escreveu obras como Memória do Fogo, Os Filhos dos Dias e O Futebol ao Sol e à Sombra. O escritor morreu em Montevidéu, sua cidade natal. Ele estava hospitalizado desde a última sexta-feira, em decorrência de um câncer no pulmão. Morreu também o Prêmio Nobel de Literatura, o alemão Günter Grass, de 87 anos. Os críticos do também poeta e artista plástico sempre lembraram a origem do escritor, que aos 16 anos lutou ao lado dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Grass foi o escritor alemão mais conhecido no exterior na segunda metade do século XX. Ele ajudou a recontar a cultura de seu país após a Segunda Guerra Mundial. Sua obra mais conhecida é o livro O Tambor, de 1959. O escritor morreu em Lübeck, cidade do norte da Alemanha. Operação Lava Jato, o ex-deputado federal Pedro Correia, do PP de Pernambuco, é transferido para Curitiba. O ex-parlamentar teve a prisão preventiva decretada pela Justiça por suspeita de ligação com o doleiro Alberto Youssef, apontado como líder do esquema de corrupção na Petrobras. Condenado no julgamento do mensalão, Pedro Correia permanecia preso em regime semiaberto no interior pernambucano. A Polícia Federal pedirá ainda hoje a prorrogação do prazo para concluir os inquéritos envolvendo políticos suspeitos de participar do esquema de corrupção da Petrobras. A solicitação vai ser feita ao ministro do STF, Teori Zavascki, relator dos processos da Operação Lava Jato no Supremo. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Que todos se manifestem, inclusive os que, infiltrados em manifestações, pregam golpe e ditadura militar. Melhor o fascismo exposto do que oculto. Quando uma agenda conservadora avançada ou atrasada é votada às pressas no Congresso, é tempo de cada cidadão se manifestar. Carteira assinada e terceirizados ou libera geral e quem conseguir que se vire. Educação com professores de carreira ou com professores terceirizados. Com médicos ou sem médicos, sejam cubanos ou brasileiros. 11 milhões de famílias têm bolsa, com Bolsa Família ou que se virem, com redução penal ou sem, com ProUni ou sem ProUni, com cotas ou sem cotas, privatiza tudo ou não e com que qualidade e preço nos serviços. Polícia Militar para defender o Estado e patrimônio, como desde sempre, ou para servir aos cidadãos. Polícia para valer ou polícia de 2.000 e poucos reais. Polícia com lei e respeito ou com esculacho e bala se humano é Brown. Todo morto pela polícia terá nome, rosto e investigação ou isso só vale se o morto tiver endereço e sobrenome nobre?
Escândalo, cobrança e justiça para os milionários que subornaram CARF e Receita, ou escândalo só existe quando o ladrão não é do clube? Presunção de inocência vale para todo mundo ou só quando é do mundo de quem organiza o barulho? Silêncio cúmplice para todos ou só para poucos? Valerá a PEC das domésticas ou aquela empregada que é como se fosse da família estará no testamento? Manifestações sempre e todas, mas com quentinha ou sem quentinha, e com ou sem revoltado que reabilita Cesare Lombroso. Manifestação cobrando também empresários, sonegadores, banqueiros e bacanas ou não? Manifestação ao lado de quem defende ditadura, tortura e estupro ou bem longe desses tipos? E com ou sem achacadores? Aos 85 anos de vida, as atrizes Fernanda Montenegro e Natália Timber podem se beijar ou terão que pedir permissão à audiência a pastores e bispos? Boa noite. O ex-juiz federal João Carlos da Rocha Mato foi condenado a 17 anos de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O Ministério Público Estadual de São Paulo entrou com uma ação penal contra ele em 2011, alegando que Rocha Matos teria movimentado milhões de dólares sem origem declarada numa conta na Suíça. Ele pode recorrer em liberdade. Rocha Matos foi preso em 2003 na Operação Anaconda, acusado de chefiar um esquema de venda de sentenças na Justiça Federal. Ele perdeu o cargo e foi condenado a 12 anos de prisão por corrupção e formação de quadrilha. Rocha Matos ficou preso até 2011, quando ganhou o direito ao regime semiaberto. Sobre as novas acusações, a defesa de Rocha Matos disse que só irá se pronunciar após ter acesso à sentença. A presidente Dilma Rousseff afirma na rede social que é contra a redução da maioridade penal. Para ela, isso não resolveria o problema da criminalidade no Brasil. Dilma Rousseff afirmou que a redução da maioridade penal seria um grande retrocesso para o país. A presidente disse ainda que orientou o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, a dar início a uma ampla discussão com representantes da sociedade brasileira para aprimoramento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Dilma afirmou também que não se pode permitir a redução da maioridade penal e que lugar de meninos e meninas é na escola. A presidente Dilma escreveu no Twitter que é contra a redução da maioridade penal no Brasil e que essa medida vai ser um retrocesso. Talvez um avanço possível fosse não a redução da maioridade penal, mas a sua ampliação. Sim, ampliação da maioridade penal para além dos 70 anos, para que criminoso procurado pela Interpol, por exemplo, não ficasse desfilando em restaurantes caros de São Paulo, andando sempre em carrões importados, impune e às vezes até festejado. A ampliação da maioridade penal, além dos 70 anos, também poria nas nossas maravilhosas cadeias juiz que roubou dinheiro público na construção de tribunal. A lista poderia ser bem maior, mas esses dois casos já servem para justificar a reivindicação. E o PROCON, agora você vai falar do PROCON, não é isso? Agora sim, eu falo. O PROCON afirma que cobrança pela nova sacolinha em São Paulo é indevida. O órgão afirmou que está apurando denúncias de consumidores e que vai notificar a Associação dos Supermercados, a APAS. O PROCON diz que a cobrança é abusiva e é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. Desde o último dia 5, entrou em vigor a lei que proíbe a distribuição de sacolas plásticas nos mercados. No lugar, os estabelecimentos comerciais disponibilizaram 2 modelos padronizados por lei. E desde então, alguns comércios vêm cobrando entre 8 e 10 centavos por cada embalagem. A prática já foi condenada pelo prefeito Fernando Haddad. A economia não deixa espaço para ingenuidades. Todo mundo conhece o ditado "não há almoço grátis", ou seja, alguém sempre paga a conta, seja lá do que for. Essa discussão sobre se cobrar ou não as sacolinhas é até meio ingênua. É claro que o consumidor vai pagar no final. Se o supermercado não cobrar no caixa, vai embutir o custo no preço dos produtos. Agora, uma opinião pouco simpática minha. Cobrar as sacolas no caixa pode ser melhor para todos nós. Assim, nós vamos consumir menos plástico e vamos sujar menos o ambiente. Todo aprendizado tem um preço. Talvez esses 8 ou 10 centavos sejam o preço para nós aprendermos novos hábitos, mais modernos e mais civilizados.
E após 14 semanas seguidas de previsão de aumento da inflação, os analistas do mercado financeiro reduzem a projeção. Segundo a pesquisa Focus do Banco Central, divulgada hoje, o IPCA deste ano ficará em 8,13%, mesmo com a queda de 0,07 ponto percentual em relação à semana passada. Se confirmada, a previsão do mercado para a inflação de 2015 atingirá o maior patamar em 12 anos. Em relação ao crescimento do PIB neste ano, os economistas entrevistados mantiveram a expectativa de que haverá uma retração de 1,01% neste ano de 2015. Na entrevista do dia, com Maria Lídia Flandoli, as críticas à oposição nas manifestações de rua. E para uma análise sobre a atuação da oposição nesses tempos de expressivo clamor das ruas, entrevisto o deputado federal Samuel Moreira, do PSDB, tucano de extensa carreira política, tendo sido por 2 vezes prefeito da cidade de Registro, subprefeito de São Miguel Paulista, deputado estadual e também foi presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Deputado, obrigada por estar conosco. Bom, vamos começar falando da manifestação de ontem, que também surpreendeu. Não teve o mesmo volume, né, de pessoas em todo o Brasil do que aquela do dia 15 de março. Que indicador é esse? A crise acalmou? Dilma já está virando a página? Olha, hoje eu ouvi uma expressão muito boa sobre isso. O Brasil, quando perdeu para a Alemanha, perdeu de 7-1. É como se o governo tivesse perdido de 5-0. É uma derrota do mesmo jeito. A população foi para a rua, milhares de pessoas. A indignação é muito grande, os índices de popularidade são baixíssimos, as pesquisas estão aí. Continua uma insatisfação muito grande com relação a esse governo. Portanto, as manifestações foram muito boas, válidas. Agora, teve um fato também curioso. Em 15 de março, a presidente Dilma mandou 2 ministros, né, para falar em rede à população. E o próprio Diretório Nacional do PT também se manifestou. Dessa vez, em que o Fora Dilma, né, foi expresso com muita força por menos gente, é verdade. E também Fora PT, com muita força, por menos gente, é verdade. Nem o governo e nem o Diretório Nacional do PT se manifestaram, quiseram falar desse assunto. Como no PSDB vocês estão entendendo esse comportamento? Olha, primeiro que há uma constatação de que não se tem muito mais o que falar. O governo da presidente Dilma é um governo fraco, a presidente encontra-se praticamente refém do vice-presidente da República, refém do presidente da Câmara, refém do presidente do Senado. Ela tem poucas respostas para dar, até porque já falou de reforma política, já falou de melhorar os serviços e nada acontece. Portanto, nós, enquanto PSDB, vamos continuar fiscalizando. A CPI da Petrobras está aí, nós precisamos continuar apurando. Os escândalos de corrupção estão em todos os lugares, nós precisamos continuar denunciando, seja no BNDES, seja nos Correios, agora na Receita Federal, agora na saúde. O dinheiro do Petrolão foi para a saúde também num esquema de corrupção. Ou seja, nós vamos continuar denunciando e apurando essas denúncias de corrupção. E, enquanto oposição, propondo, nós precisamos propor alternativas a um pacote fiscal que ela propõe, que é de arroxo aos trabalhadores. É um pacote fiscal que corta benefícios já adquiridos pelas empresas, porque ela quer diminuir a desoneração que ela já deu lá atrás. Em contrapartida, ela poderia fazer o quê? Os contratos, por exemplo, do governo federal, contratos do PAC de obras, de prestação de serviços, se ela renegociasse esses contratos e obtivesse descontos, ela teria mais recursos do que essas medidas que ela está fazendo. Ela tem que economizar no seu próprio governo. Há um desperdício, gasta muito mal, gasta-se muito mal. Não corta-se ministérios, são 25 mil cargos em comissão. Ou seja, na verdade a presidente está refém, com poucas iniciativas, porque ela também depende de um partido político da qual ela também hoje é refém. Ou seja, nós estamos com um governo que mal começou
E parece, inclusive, que acabou. A oposição? Parece que acabou. O senhor falou da oposição, né? A oposição está atuante, porque foi interessante, aconteceu na manifestação de ontem, aqui na Avenida Paulista principalmente, duras críticas e ataques à oposição, por várias razões. Primeiro, por não estarem na manifestação. Dessa vez, Aécio Neves subscreveu a manifestação, enviou mensagens de solidariedade, mas não deu as caras, nem na primeira, nem na segunda manifestação. Alguns parlamentares do PSDB foram na primeira, não foram vistos na de ontem. Houve essa cobrança da presença da oposição, da tomada de posição em relação ao impeachment e uma atuação lá no Congresso mais efetiva, mais forte. A oposição recuou de alguma forma, depois da lista de Janot, ficou assustada porque o nome do Anastasia estava lá. O que acontece? Não há hipótese de qualquer recuo do ponto de vista da oposição. O fato é que essas manifestações, elas têm algo de saudável, que são manifestações que ocorreram por conta própria, de maneira voluntária pela própria sociedade. E são manifestações que não têm palanques, não têm partidos. Então, a classe política não necessariamente teria que estar presente. O que pode haver no decorrer do tempo é uma reavaliação dos manifestantes, inclusive, dos dirigentes que estão na liderança das manifestações. Se é para juntar com os políticos, sem problema. Mas tem gente dizendo que o PSDB terceirizou a oposição, jogou para as ruas essa finalidade. Mas de maneira alguma. Essa função. Mas de maneira alguma, tanto é que essas agendas, por exemplo, a CPI da Petrobras, para ser aberta, foi a liderança do PSDB, que construiu a possibilidade de abrir. Então, o PSDB está fazendo o tempo todo oposição, no Congresso, firmemente, e nas ruas também. Agora, o fato de estar ou não nessas manifestações depende muito também do desejo desses que estão liderando as manifestações, que desde o início querem caracterizar como uma manifestação sem políticos. E não há problema quanto a isso. Não há nenhum problema. É muito saudável que essas manifestações ocorram dessa forma, né? De maneira voluntária, sem palanques, sem partidos. É muito saudável. E se for o caso, vamos juntar tudo, não tem problema. Agora, eu acho que mais importante até é o PSDB continuar firme no Congresso, na Câmara. Bom, falando em Congresso, inclusive. Pautando. Para muita gente, isso para encerrar, a reforma política é a saída para uma redução das possibilidades de corrupção, para uma representação mais próxima da sociedade no parlamento. No seu entender, a reforma política é a saída, mas aí vem a indagação. Como reforma política, se quem vai fazer são os próprios políticos, dentre eles, muitos que estão sendo investigados por denúncia grave de corrupção? Olha, a reforma política talvez não resolva o problema do país, mas a reforma política é tão importante para resolver a política. Ela precisa resolver a política com novas regras de escolha de políticos. Com o voto distrital, por exemplo. O Estado de São Paulo são 32 milhões de eleitores, 70 deputados, divide o Estado em 70 distritos e nós vamos eleger um deputado por distrito que será acompanhado, será fiscalizado, será um canal de participação do eleitor. A reforma política precisa aproximar o eleito do eleitor. Esse é o objetivo da reforma. Então, nós vamos lutar muito para que haja o voto distrital na reforma política. E eu agradeço muito sua entrevista. Eu é que agradeço. Uma boa noite, obrigada. Uma boa noite, muito obrigado. Estela. Movimento Frente de Luta por Moradia invade 16 imóveis de uma só vez em São Paulo. Todas as invasões aconteceram entre a noite de ontem e a madrugada de hoje. As invasões ocorreram de madrugada e quase que ao mesmo tempo. O movimento Frente de Luta por Moradia, que coordenou a ação, diz que militantes invadiram 16 imóveis entre terrenos e prédios, a maior parte na região central, onde a Polícia Militar confirma a invasão de 9 edifícios. Segundo a coordenação do movimento, cerca de 2.000 pessoas vão permanecer de forma provisória, até que sejam atendidas com moradias definitivas, construídas pelo programa Minha Casa Minha Vida
e em parceria com a Prefeitura e o Governo do Estado. Nossas famílias aqui, elas são pessoas trabalhadoras, mas elas são pessoas também que ganham salário mínimo. São pessoas que não têm onde morar. Vamos supor, se paga aluguel, não come. Se come, não paga o aluguel. Militantes garantem que confirmaram antes que todos os prédios estavam vazios. A gente fica aproximadamente de 2 a 3 semanas, né? E aí você observa que de manhã está apagado, de noite está apagado, e todo o tempo o cadeado na porta. Quando a gente tem certeza que está vazio, aí sim nós entramos. 2 prédios invadidos no centro pertencem à União e estão cedidos ao Tribunal Regional Eleitoral, que afirma que estava reformando as salas. 11 carros da frota do órgão estavam em um dos prédios e foram retirados de manhã. O TRE diz que recebeu a informação de que lá dentro portas foram arrombadas e equipamentos destruídos. O tribunal afirma que mantinha seguranças armados para proteger o prédio em reforma e que esses vigias teriam sido rendidos pelos invasores. Tinha vigia aqui no prédio? Tinha 2. E aí, como é que foi? Ele saiu com as pernas dele mesmo. Ele saiu, pegou as coisinhas deles, pegou os pertences dele e saiu. Eles não resistiram? Vontade própria. O TRE informou que já tomou providências para pedir na Justiça a reintegração de posse. As ações da Petrobras tiveram uma forte alta hoje, depois de informações de que a estatal estuda a venda de sua participação na petroquímica Braskem. Os papéis subiram quase 5%, terminando o dia cotados a R$ 12,42. Nos últimos 30 dias, as ações da Petrobras tiveram valorização superior a 50%. E você vai ver a seguir mais um caso de morte de um homem negro em ação policial nos Estados Unidos. E os ataques do Estado Islâmico. Um novo vídeo divulgado pelo grupo terrorista mostra a destruição de antiga cidade no Iraque. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o make-up anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. E make-up anti-sinais. A evolução no tratamento de beleza. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. E uma competição radical de bicicleta aconteceu neste fim de semana em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A vídeo-repórter Renata Falzoni acompanhou. Parque da Juventude, em São Bernardo do Campo. O evento da vez é o segundo Arena Banks. Modalidade BMX Freestyle. Banks é como se chama essa piscina seca de cantos arredondados, que nesse caso tem um formato de 3 cuias juntas, um tri-banks. Os pilotos não pedalam, eles impulsionam a bicicleta com o balanço do corpo. Flui melhor quem melhor bombeia a sua bike. Banks eu acho que é a definição da linha mais perfeita para se andar. É lá que as manobras e as linhas mais fortes acontecem, né? Ele leva o esporte ao extremo, ele é o que exprime melhor a drena e a técnica do piloto, porque ele tem vertical, tem linhas fluidas, o cara pode andar no gás, pode executar manobras de borda. Eu acho que ele leva o esporte ao seu limite. Bike é meio de transporte muito cidadão. E como o freestyle, então, está crescendo cada vez mais aqui no Brasil e no mundo, né?
Antes do evento principal, um desafio entre pilotos antigos, chamados de Old School. Isso aqui é como se fosse uma homenagem para eles. Eles fizeram o BMX acontecer no Brasil. O pega fica entre André Cunhado, que flui bem e voa alto pelas laterais do bowl, e Pedro Mineiro, que manda todos os tipos de flips, cambalhotas de frente e de trás. Depois do pódio dos antigos, começa o Arena Banks, no formato de mata-mata. 16 pilotos em 8 baterias, 3 voltas de 30 segundos cada. O melhor escolhido pelos próprios pilotos avança. Prejudicado por uma queda durante os treinos, Leandro Overall é eliminado na primeira bateria. Outro favorito, Douglas Leite, o Doguete, também não chega à final. Na última bateria, o cansaço é visível. Fernando Preps finaliza em quarto, Paulo Sasaki terceiro, em segundo Danilo Ferrugem. Eu fiquei muito feliz com o segundo lugar. O problema é que na minha cidade não tem esse tipo de pista. Então a gente chega em outras cidades, tem que aprender meio que na hora ali, e meio na garra ali, e tentar se virar com o que sabe. Em primeiro, Cauã Madonna. Eu venho treinando muitas horas por dia, então isso facilitou bastante eu chegar no final e não estar tão exausto, né? Seria legal que toda a cidade tivesse uma pista bacana para poder treinar e chegar num nível alto desses. E agora as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. E não houve espaço para zebras desta vez. Só os grandes de São Paulo vão brigar pelo título de campeão paulista, não é, Celso? Pois é, Gamberini, diferentemente do ano passado, quando o Ituano surpreendeu e ficou com o título, neste ano, 2 clássicos definem os finalistas. De um lado, Corinthians e Palmeiras, de outro, Santos e São Paulo. Veja os gols que garantiram a classificação dos 4 maiores clubes paulistas. Na Vila Belmiro, o Santos goleou o 15 de Piracicaba, 3-0. Robinho, Ricardo Oliveira e Lucas Lima fizeram os gols da classificação santista. Nas semifinais, o Santos enfrenta o São Paulo, que no sábado também goleou 3-0 sobre o Red Bull Brasil. Rogério Ceni, Alexandre Pato e Paulo Henrique Ganso fizeram os gols. Na outra semifinal está o Palmeiras, que jogando no Allianz Parque derrotou o Botafogo por 1-0. Gol de Leandro Pereira. O Palmeiras encara o Corinthians, que no sábado derrotou a Ponte Preta também por 1-0. Gol de Renato Augusto. Bom, Celso, vamos ter aí os 4 grandes times disputando semifinais, né? Quem está melhor, na sua opinião? Quem se dá melhor nessa fase? Bom, o Corinthians tem a melhor campanha, me parece ainda o melhor time, embora não tenha jogado muito bem contra a Ponte Preta. O Santos tem a segunda melhor campanha e me parece também, sabe, os favoritos. Eu acho que o componente, o fator campo, influenciam nessa situação. E os dois mandam jogo, né? Exatamente. Partida única, o Corinthians joga em Itaquera contra o Palmeiras e o Santos joga na Vila Belmiro. Aliás, já definidos os horários, inclusive hoje pela federação. 4 da tarde, domingo, Corinthians e Palmeiras na Arena Itaquera, Santos e São Paulo, 18h30 na Vila Belmiro. Ah, tem diferença de horário para que as pessoas possam acompanhar? Para acompanhar e também evitar problemas de confronto de torcida e tudo mais. Apesar de o jogo sem Santos, tem todo deslocamento, então é interessante esse cuidado, infelizmente. E tem, infelizmente, é verdade. E tem decisão em outros estaduais também, né, no Brasil inteiro, né? Sem dúvida, a bola, destacamos, aliás, né, dessa briga pelo título em Minas, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. No Rio de Janeiro, o Fluminense encarou o Botafogo no Maracanã e saiu na frente com Fred, sempre ele aos 41 minutos de jogo. Gol 300 na carreira do centroavante. Aos 27 do segundo tempo, Wagner cruzou, a bola bateu no braço de Gilberto e o juiz deu pênalti. Fred cobrou e ampliou a vantagem do time das Laranjeiras. O Botafogo descontou aos 40 com William Arão. Fluminense 2, Botafogo 1, placar final. O segundo confronto acontece no próximo sábado. Em Minas Gerais, o Atlético Mineiro recebeu o Cruzeiro na Independência e saiu na frente com Carlos aos 39 minutos do primeiro tempo, completando o cruzamento de Luan. Mas Arrascaeta, aos 9 da etapa complementar, esbanjou a categoria para deixar tudo igual. Golaço. Ficou nisso, 1-1. O finalista será conhecido domingo que vem no Mineirão.
Pelo Campeonato Gaúcho, o Internacional encarou o Brasil de Pelotas fora de casa e abriu o placar com Rafael Moura aos 47 minutos da primeira etapa. O Brasil de Pelotas conseguiu chegar ao empate após pênalti de Jefferson em Diogo Oliveira. Rafael Foster bateu forte e definiu o placar, 1-1. A partida de volta acontece no próximo domingo. Já o Grêmio se deu melhor como visitante. Jogando em Caxias do Sul, bateu o Juventude por 1-0 com esse gol de Juliano aos 19 minutos de partida. A vaga na final será definida sábado que vem. E vamos falar um pouquinho da Fórmula 1. O inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, venceu o Grande Prêmio da China. Os brasileiros Felipe Massa, da Williams, e Felipe Nasser, da Sauber, ficaram com o 5º e com o 8º lugar, respectivamente. Hamilton já havia garantido a terceira pole position do ano. Na prova de ontem em Xangai, o piloto inglês só confirmou o seu favoritismo e levou o primeiro lugar. Seu companheiro de equipe, o alemão Nico Rosberg, ficou em segundo. O piloto alemão da Ferrari, Sebastian Vettel, vencedor do Grande Prêmio da Malásia há 2 semanas, garantiu um lugar no pódio e ficou em terceiro. Depois de ficar afastado após um grave acidente, o piloto espanhol Fernando Alonso conseguiu completar a primeira corrida do ano pela McLaren. Terminou com a 12ª posição. Bom, Celso, as Mercedes são de longe os carros mais rápidos, né? Hamilton e Rosberg sempre. Agora a Ferrari vem vindo, né? Pois é, o Hamilton continua, inclusive, sendo muito melhor que o Rosberg. Exatamente. E a Ferrari ocupando um lugar que no ano passado, na temporada passada, era da Williams, né? Quer dizer, uma péssima notícia para o Felipe Massa, que terminou em 5º, ainda fez o melhor que ele podia, mas atrás das Ferraris. Agora, acho que vale destacar a performance, mais uma vez, do Felipe Nasser, pontuando mais uma vez. É verdade. É um começo de temporada realmente promissor. Andando na Sauber, né? Pois é, quem sabe futuramente numa outra equipe ele possa ser o nome brasileiro que falta desde Ayrton Senna. Tem gabarito para tanto. Tem repertório. Tá bom. Obrigado, Celso. Boa noite. Boa noite. Estela. Divulgadas as imagens de mais um caso de morte de um homem negro em uma ação policial. Dessa vez, o tiro foi disparado por um agente voluntário idoso. O caso aconteceu na cidade de Tulsa, no estado de Oklahoma. Tudo foi gravado por câmeras instaladas nos óculos dos policiais. Dentro de um carro, Ed Harris, de 44 anos, tenta vender arma e drogas para um policial disfarçado. Quando outros policiais chegam para fazer a prisão, ele foge. Logo depois é alcançado e resiste. Então, ouve-se um tiro. Um dos agentes diz: "Eu atirei, sinto muito." O suspeito reclama que não consegue respirar. Ele morreu pouco depois no hospital. O autor do disparo foi o delegado da reserva Robert Bates, de 73 anos. Ele declarou que queria usar a arma de choque, mas se confundiu e usou a arma de fogo. Bates é reservista voluntário certificado pelo Estado, com mais de 400 horas de treinamento e 7 anos de voluntariado. O governador do Rio de Janeiro admitiu o erro da polícia na morte de Eduardo de Jesus, de 10 anos. Luiz Fernando Pezão diz que a atuação da PM no caso foi errada. Pezão disse que a morte do menino de apenas 10 anos é lamentável. Eduardo foi atingido na cabeça por um tiro de fuzil durante uma operação da polícia no conjunto de favelas do Alemão, zona norte do Rio. Um novo vídeo divulgado pelo Estado Islâmico confirma a destruição da antiga cidade assíria de Nimrud, no Iraque. Aos gritos de "Alá é grande", combatentes do Estado Islâmico destroem milhares de anos de história. Eles usam furadeiras, marretas e pedras. Grandes explosões são filmadas de longe. A autenticidade das imagens foi confirmada pelo Ministério de Antiguidades do Iraque. A cidade de Nimrud foi fundada durante o Império Assírio, no século 13 a.C., e chegou a ser uma de suas capitais. O Estado Islâmico tem destruído relíquias e patrimônios históricos que os fundamentalistas consideram idolatria e violação das leis religiosas. Autoridades acreditam que os jihadistas também vendem as obras de arte no mercado negro para ajudar a financiar atividades terroristas. Rússia retira o veto na venda de mísseis ao Irã e inicia programa de troca de petróleo por mercadorias com Teherã. Moscou cancelou o embargo à entrega de sistemas de defesa antiaérea ao Irã e começou a fornecer grãos, equipamentos e materiais de construção em troca de petróleo. O acordo de venda de mísseis foi assinado em 2007 e suspenso em 2010, sob pressão internacional. A decisão de cancelar agora o embargo foi criticada pelos Estados Unidos e por Israel.
A retirada do veto acontece enquanto as potências mundiais tentam chegar a um acordo para que o Irã suspenda o seu programa nuclear em troca do fim das sanções econômicas em vigor. O artista plástico brasileiro Romero Brito está processando a Apple. Brito alega que figuras feitas para uma campanha de marketing da empresa, criadas por uma dupla de designers, são uma cópia do trabalho dele. Na ação, ele afirma que houve violação de direitos autorais e concorrência desleal. Segundo agências de notícias, nem a Apple e nem os designers que criaram as peças se pronunciaram sobre o assunto. A Guarda Costeira da Itália resgatou mais de 5.600 imigrantes nos últimos 3 dias. Embarcações da Marinha e da Guarda Costeira italianas resgataram os imigrantes. 22 barcos e botes foram interceptados desde sexta-feira em alto mar, no Canal da Sicília. A maioria dos imigrantes saiu da Eritreia e da Somália, na África, além da Síria e do Iraque. Havia dezenas de mulheres com crianças a bordo. Pelo menos 9 pessoas morreram quando um bote superlotado afundou na costa da Líbia. No ano passado, 276 mil imigrantes entraram ilegalmente em países da União Europeia. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouquinho no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Outras notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Boa noite. Eu volto às 10 horas. Até lá, uma boa noite. Fique bem. Conheça a jornada de grandes profissionais. Hoje, 11h30 da noite em Inspiradores.